This is Growthaholics. Olá, aqui é Pedro Van Gertner, eu sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. No episódio de hoje, vamos falar sobre um movimento conhecido como The Great Resignation, que é basicamente uma onda de pedidos de demissão que começou nos Estados Unidos, mas espalhou pelo mundo inteiro. Para discutir esse tema, eu trouxe o Bruno Junqueira, que é diretor de RH da Somos Educação, e a Lara Leite, a nossa Head de People aqui na ACE. Vem com a gente! Para a gente discutir este tema, eu estou aqui com dois convidados muito especiais. Bruno Junqueira, muito bem-vindo ao Growthaholics, inaugurando a sua participação. Bem-vindo e se apresente, por favor. O que você faz, Bruno? Muito legal, Pedro. Primeiro, eu que agradeço pelo convite, privilégio estar aqui com vocês. Eu sou responsável pela área de gente da Somos. Nós somos Educação, é o maior grupo de educação básica do país. Sou um entusiasta aqui do tema de gente, tenho uma trajetória em algumas empresas, Natura, Johnson, onde eu liderei temas como esse. Sou mineiro, sou de uma cidade bem pequena no interior de Minas, moro em São Paulo há mais de 20 anos e estou muito entusiasmado aqui por discutir esse tema por vieses diferentes. Tenho certeza que vai ser uma excelente discussão aqui. Show de bola. E, Bruno, quantos colaboradores tem na Somos hoje? Para a gente ter a dimensão aqui, quem está nos ouvindo. 2.000. 2.000 pessoas. Muito legal. E também estou aqui com essa que já está se tornando uma veterana, não idade, veterana em participações aqui no Growthaholics. Tudo bem, Lara? Lara, que é da nossa área de People aqui da ACE. Tudo bem, Lara? Bom dia, tudo ótimo. Veterana em idade também, sem problemas nisso, viu, Pedro? Mas sou a Lara, muito obrigada mais uma vez o convite. Também uma entusiasta nesse tema de gente. Trabalho como Head de People aqui da ACE. Também mineira, Bruno, então vai ser uma discussão boa de mineiros, né? Só faltou o pão de queijo, né? É isso aí, e o cafezinho. Caramba, por favor, não deixem de me incluir aqui, o gaúcho, aqui na discussão, por favor. E para a gente falar, hoje a gente vai falar sobre esse tema aí que é um nome, virou um nome gringo aí, né? The Great Resignation, que é as pessoas se demitindo e tudo mais. Mas eu queria primeiro que a gente definisse isso, né? Então, primeiro, né, eu queria perguntar aqui, abrir aqui com o Bruno. Bruno, como é que você define esse fenômeno? O que é isso na prática, né? E aí eu queria explorar com vocês, existe esse fenômeno ou ele é uma percepção nossa? A gente tem, como é que a gente quantifica isso para mostrar para os nossos ouvintes aqui do que a gente está falando? Então, Bruno, o que significa isso na prática? Esse tema, ele foi, de fato, o termo foi cunhado fora do país, né? Mas ele tem a ver com essa reflexão dos colaboradores em relação ao trabalho atual, né? Como se fosse um olhar de, será que eu topo o que eu estou fazendo? E aí o termo tem a ver com várias pessoas que chegam à conclusão que não topam, né? Essa grande reflexão a respeito do trabalho atual e dizer, não topo, quero fazer outra coisa da minha vida, quero aproveitar meu tempo de outra forma, para traduzir aqui para o público geral, né? Eu acho que isso, para iniciar a minha perspectiva em relação ao tema, eu acho que a gente precisa olhar isso de uma perspectiva maior, né? Que é uma perspectiva quase sociológica em relação ao tema. Que a gente está vivendo esse movimento na sociedade como um todo, né? Acho que todo mundo que está sentindo os impactos desses anos, né, que a gente tem passado, percebe que estamos numa época de transição. A gente estudou muita coisa legal ao longo da história, em que a gente percebe que, de fato, é uma era de transição e, de fato, estamos vivendo uma que daqui a pouco vai estar nos livros que os nossos netos vão estar estudando para frente. E isso tem impactos em todos os setores. E, sem dúvida nenhuma, no mercado de trabalho, que ocupa boa parte da vida de todo mundo, né? A gente se dedica ao trabalho várias horas do nosso dia e isso representa muito na nossa vida. Ele passa por essas reflexões. E aí, chegando mais próximo disso, a pandemia trouxe essa reflexão em relação ao tempo, né? Ao aproveitar o instante vivido de uma forma muito clara, né? A gente percebeu
apesar da filosofia tratar isso quase há 5 séculos antes de Cristo, né? Se a gente for pegar Platão lá como início da filosofia, o instante é aquilo mais importante que a gente tem, e talvez a única coisa que a gente controle, né? Mas a pandemia trouxe isso em evidência muito, muito clara, porque mostrou a fragilidade nossa enquanto seres humanos. Quando a gente traz essa reflexão do instante para o nosso trabalho, a gente começa a olhar por perspectivas maiores do que só a relação entre troca de tempo por dinheiro. A gente começa a olhar, falar que aquilo está fazendo sentido para a minha vida. Será que o tempo que eu tô dedicando aqui da minha vida para esse lugar, ele é relevante, não é relevante? Eu começo a olhar e falar assim, poxa, eu tenho uma existência que ela é finita, que ela é frágil, e é aqui que eu quero depositar os minutos e segundos que eu tenho da minha vida. E isso, para mim, traz uma reflexão a respeito do ser humano, né? E dado que o trabalho é parte muito relevante disso, ele acaba assumindo uma dimensão enorme e ganhando uma perspectiva que chega a um movimento grande como esse que foi cunhado, né? Então, acho que sim, a gente está vivendo uma reflexão grande em relação ao trabalho, ela é real, né? Acho que o tema ele só traz isso numa visão mais aglutinadora, mas isso é real. E, de novo, acho que a gente tem que pensar isso a respeito de um movimento social, de uma era de transição na qual a gente está vivendo, só para trazer aqui uma perspectiva inicial. Eu concordo, eu acho que tem perspectivas interessantes. Depois eu quero entrar em alguns outros elementos aqui, mas eu queria perguntar para a Lara. Lara, qual que é a tua visão sobre este momento que a gente está vivendo hoje? Eu concordo bastante também com o Bruno, né? E se a gente olhar um pouquinho para números, a gente pode concluir que é um movimento real, ele realmente aconteceu. Começou nos Estados Unidos, né, uma constatação, e veio-se para o Brasil e estudou-se também no Brasil se esse movimento foi de fato real, e sim, ele foi. Então, entre os meses aí, se a gente fala pós-pandemia desse ano, de janeiro e fevereiro, segundo estudos da McKinsey, a gente perdeu mais de 500 mil pessoas em cada um desses meses. Então, não dá para a gente negar esse número, né? E o que o Anthony fala quando ele fala que esse movimento, ele já falou antes que esse movimento ia acontecer, né? Por quê? Ele fala que aconteceu uma demanda reprimida. As pessoas, pelo cenário de incerteza na pandemia, se questionaram muito se fazia sentido aquele trabalho, mas permaneceram nos trabalhos, até porque o mundo estava vivendo uma pandemia. E aí, quando o cenário melhorou, existiu esse processo forte, né, de desligamento, e a gente não pode deixar de constatar, que o Bruno falou muito bem, a pandemia mudou o mundo. E não poderia ser diferente com as relações de trabalho, né? As pessoas passaram a se questionar não só no seu trabalho, mas por N questões de propósitos e de vida. Então, isso trouxe também, né, em consequência, esse processo de demissão. Então, eu concordo, e eu acho um tema para um novo podcast. A gente está vivendo uma nova crise. Então, provavelmente, a gente vai ter uma outra demanda reprimida, né? Mas, assim, ela aconteceu. Ela aconteceu, agora a gente está vivendo de novo, e, sem dúvida nenhuma, a gente vai voltar a falar disso mais para frente, do que vai acontecer novamente. Uma coisa importante desse movimento é que a gente não está falando necessariamente de uma troca. Certo? Não é a pessoa que fala assim, eu não gosto mais desta empresa, eu estou indo para outra empresa. Óbvio que isso existe, óbvio que isso faz parte, mas sempre existiu, quer dizer, isso não é uma coisa nova. A gente está falando de pessoas que estão ou não fazendo mais a sua atividade, né, principal, ou mudando completamente a natureza da sua atividade. Ou seja, a gente está, na prática, colocando menos pessoas ativas na economia, né? Se a gente for olhar no geral. É isso, Bruno, a visão do resignation que a gente está entendendo aqui ou não? Sim, perfeito. Até se a gente for traduzir o termo para o português, né, seria a grande renúncia. Né? De fato, uma renúncia ao modelo vigente hoje de trabalho. É como se as pessoas olhassem lá para o que eles chamam de 966, né? Que é 9 horas por dia, durante 6 dias por semana, olhando para isso e falando, poxa, esse modelo de trabalho é um modelo que não me adequa mais, né? E esse movimento, ele vem nascer, ele talvez ganhou o pico dele com o surgimento da pandemia, mas ele é um movimento
que ele vem crescendo ao longo dos anos, né? Na medida que a tecnologia ela vem ganhando e rompendo as barreiras, eu costumo dizer, o tempo psicológico que você se dedica ao trabalho, ele é muito maior do que o tempo, de fato, cronológico, né? Não é porque você saiu do trabalho que aquilo continua demandando de você um olhar, uma atenção psicológica, né? Que ela é muito maior do que só o tempo que você passa no ambiente de trabalho em si. Então, eu acho que esse movimento vem crescendo ao longo do tempo e ele ganhou o seu pico agora com tudo que a gente teve com a pandemia, né? Nessa reflexão anterior. Então, acho que sim, são pessoas que estão olhando para esse modelo e buscando outras alternativas de sobrevivência, né, que não seja esse trabalho. E aí, acho que a pergunta é what's next, né? O que vem depois, né, disso? Então, tem uma dificuldade, mas é uma primeira barreira você fazer uma renúncia, mas essa renúncia, pelo menos da forma como a gente entende, ela pressupõe um novo caminho, né? Esse novo caminho que eu acho que ele ainda está mais obscuro do que com as fronteiras todas abertas. Aí. Perfeito, Bruno. Eu quero explorar os novos caminhos com vocês. E uma coisa que eu tenho percebido, o princípio de que as pessoas produzem, né, o tempo em que elas vivem e depois o tempo que elas vivem, né, o produto do que elas fizeram produz as pessoas novas, né? Então, hoje a gente está vivendo num momento em que até pouco tempo atrás, até o 2020, a gente praticamente, as guerras eram muito pontuais, a gente não conseguia imaginar uma pandemia como uma peste, né, como a gente viu na Europa, e até a última foi a gripe espanhola, aí 100 anos atrás. Então, a gente acabou deixando de ter contato com a barbárie, a gente deixou de ter contato com esse tipo de ameaça, né, à nossa existência. E a gente, né, nesses últimos 40 anos, 50 anos, muita gente saiu da linha de pobreza, especialmente na Ásia, né, quando a gente pega toda essa revolução da China e tudo isso que a gente está vivendo, e as pessoas começaram a chegar num nível em que elas olham e começam a repensar o trabalho. E aí começaram a surgir, mesmo antes aí do 2020, a gente tem aqueles, não sei se vocês já viram esse movimento do FIRE, que é independência financeira e aposentadoria mais cedo, né? Então, em vez da pessoa olhar uma aposentadoria aos, sei lá, 60 e poucos anos, ela junta dinheiro rápido enquanto jovem e se aposenta nos seus 30 anos com pouco dinheiro, mas ela tem uma vida muito mais frugal e ela, né? Então, quando a gente olha, se a gente olhar uma curva de pessoas, né, se renunciando, ela não é de hoje, ela vem desde da rabeta e da crise de 2008. Obviamente a pandemia segurou um pouco pela insegurança, mas essa é uma tendência. E aí a minha pergunta para vocês, queria perguntar para a Lara primeiro, a gente vê isso em todos os lugares, a gente vê desde os VCs jogando dinheiro na economia, né, os venture capital jogando dinheiro na economia, inflacionando o salário, gerando opções para as pessoas, né, o trabalho remoto e as pessoas indo. A gente está vendo trabalhadores que estavam na linha de frente dos restaurantes, bares e tudo mais, falando, poxa, eu cansei, eu não quero mais esse emprego. A gente vê fast foods aí pagando para gerente de loja o que uma corporação paga para um gerente lá numa atividade administrativa. E aí a minha pergunta para vocês é, olhando essa ressignificação, vocês acham que qual o impacto do ambiente econômico, social nessas decisões versus simplesmente uma influência sociológica da gente redefinir a maneira como a gente enxerga o trabalho, né? Como é que você vê isso, Lara? Antes de te responder, eu vou trazer alguns dados estatísticos para poder apimentar a discussão. Houve uma pesquisa no Brasil e a gente olhou no CAGED, né? Você SA olhou no CAGED, que é o Cadastro de Empregos, para ver quais foram as profissões que mais se demitiram.
E o atendente de telemarketing, o atendente de loja e o profissional de tecnologia estão nesse hall dos mais demitidos e pessoas com menos de 30 anos. Então, corroborando muito o que você falou, né? Porque eu passei por outras empresas e eu converso muito com pessoas que saem para saber os motivos e todos esses motivos que vocês falaram estão enquadrados. Como, por exemplo, eu vou passar um ano sabático e tá tudo bem, eu guardei dinheiro e eu vou ficar sem trabalhar. Ou qual é o seu objetivo profissional? Você vai fazer uma entrevista para um líder, né? Eu tinha uma liderança que o objetivo profissional dele era aposentar aos 40 anos. E tão simples assim. Então, muda a nossa percepção, Pedro. Eu acho que nós vamos ter que nos adaptar. O mundo, a sociedade, as relações de trabalho vão ter que se adaptar. Porque eu não vejo que tenha volta, né? E, sem dúvida nenhuma, vão existir impactos. Mas a gente não sabe ainda quais são esses impactos. O que não dá para é ignorar o que está acontecendo. Porque não tenho como ignorar o que está acontecendo. Só que isto tudo também tem outras consequências, que é o esgotamento psicológico das pessoas. As pessoas estão esgotadas psicologicamente numa proporção muito maior do que elas estavam anteriormente. Eu não sei se o Bruno percebe isso, né? Ele tem muito mais colaboradores, mas o índice de pessoas se afastando por problemas emocionais e idades muito menores é muito grande. Então, por que eu falo isso? Porque isso também está trazendo um impacto. E aí já é um impacto muito negativo, né? O que a gente vai fazer com essas pessoas? Como lidar com esse emocional tão abalado dessas pessoas, né? E não é só a relação do trabalho, é tudo o que aconteceu no mundo que você citou e o que está acontecendo agora e o que foi vivido em termos de ansiedade, de pandemia, de mortes, de incertezas, trouxe essa instabilidade emocional. Então, está mudando, eu acho que para o bem, para essa questão do período sabático, da possibilidade de se ficar um ano fora, de se aposentar mais novo, mas também tem esse lado do emocional que a gente vai ter que fazer alguma coisa com ele. E eu acho positivo essa questão também do que está acontecendo, dessa gama de possibilidades, né? Que além de tudo isso, os mercados se abriram, as pessoas têm possibilidade de trabalhar em qualquer lugar do mundo, gente. Né? E isso é muito positivo. E a gente está olhando para profissionais de mercado que a gente não olhava antes. Eu estou olhando para os profissionais de 50 a mais, por exemplo, pela escassez de mão de obra. Anteriormente, isso não era nem cogitado a gente olhar, né? Eu estou procurando outros tipos de profissionais para trazer uma diversidade dentro do meu ecossistema. Então, tudo isso eu acho que está sendo positivo. Mas não deixe de falar que a gente vai ter que lidar com essa questão do problema emocional que tudo isso está causando e está trazendo. E aí, para mim, é um impacto muito negativo. Como é que você vê isso, Bruno? Qual que é a tua leitura sobre isso que a Lara falou no que diz respeito às pessoas? A gente está vendo burnout, a gente está vendo questões de saúde mental baterem recordes. É por causa da pandemia? É por causa da telinha do Zoom? As pessoas não estão colocando limites entre o profissional e o pessoal? O que está causando isso? Ou é uma coisa de geração? Como é que a gente explica o que está acontecendo? E tem uma luz no fim do túnel quanto a isso? Boa. Eu vou tentar trazer aqui uma outra perspectiva, que é ao longo aqui da minha trajetória, eu fiz uma formação em psicanálise, né? Uma formação de 3 anos, exatamente para trazer um pouco desse embasamento do indivíduo, né? E em psicanálise, a gente costuma falar que o sofrimento e a dor, ele nasce a partir de uma dissociação entre a realidade pretendida e a realidade vivida, né? Aquilo que você se pretende a fazer e aquilo que de fato você vive. Então, a minha sensação é que a maioria das pessoas que hoje estão inseridas nesse contexto de burnout, de tudo, é que tem uma realidade pretendida de trabalho, de propósito, de conexão, de aquilo de fato servir a algo maior dentro da sua vida e ser prazeroso, com uma realidade vivida muito diferente, né? Uma realidade que ela é muitas vezes dolorosa, que ela muitas vezes ocupa um espaço maior do que a pessoa gostaria, aquilo afeta a vida familiar, a relação com a empresa pode não ser a melhor possível, com o gestor e ipsis literis N casos. Então, eu acho que é uma relação mesmo de transição do que a gente está vivendo, né? Acho que
toda a sociedade, e quando ela reflete sobre isso, ela puxa para um lugar muito mais encantado da relação, né? Um lugar que é essa reflexão por propósito, todo mundo fala sobre isso hoje, e na prática a pessoa vê que aquilo não é real dentro da vida. Então, isso traz uma dor enorme, né? Então, isso acaba gerando uma situação aí de que a gente chama das questões mentais, o gatilho das questões mentais muito grande. Mas eu acho que ao mesmo tempo tem uma parte ótima aí, que é a reflexão a respeito disso, né? O primeiro processo, a primeira parte do processo é você tornar isso claro, né? A partir do momento que isso é desconhecido, você não consegue tratar. A partir do momento que você traz luz para isso passa a ser uma realidade conhecida, você começa a olhar para isso. Então, tanto o indivíduo quanto as empresas estão investindo muito mais nesse lugar de saúde mental. A gente, por exemplo, lá na Somos, a gente tem uma parceria em que a gente tem atendimento psicológico gratuito e ilimitado para todos os colaboradores. Então, todo mundo tem acesso a um terapeuta no momento que quiser, na quantidade de questões que tiver, porque a gente, de fato, vê valor nisso como um benefício para o colaborador e preza por isso. Então, acho que várias empresas estão nessa mesma linha de olhar para a saúde mental como algo. Eu queria talvez trazer uma perspectiva aqui que tem a ver um pouco com a sua pergunta anterior, que é, para mim, a reflexão do que a gente está vivendo com a reflexão do próprio sistema capitalista, né? Acho que a gente tá vivendo aqui, no final das contas, se a gente for subir um pouco a dimensão e a perspectiva, também uma revisão do sistema capitalista, né? Se a gente for olhar ao longo da história, todo o sistema de organização social e econômica teve seu fim, né? O feudalismo durou 1000 anos e teve seu fim, né? Então, eu acho que o capitalismo está entrando exatamente no momento de revisão, né? Não sei o que vai surgir, tem iniciativas, né, que começam a pulsar, o socialismo consciente, tem uma série de coisas aí que estão olhando, mas de fato a gente está vivendo essa transição. Se a gente for olhar a nossa matriz energética, que até pouco tempo atrás ela era somente baseada em petróleo, já estão surgindo aqui cada vez com mais comum carros 100% elétricos, né? Então, acho que isso é para a gente pegar um produto que é de uso e contato de todo mundo, a gente está revisitando aqui bases do nosso sistema que são muito importantes. E isso certamente vai ter impacto aí nas profissões e na forma como a gente se relaciona com o dinheiro e tudo mais. Eu também tenho exemplos de amigos meus que abdicaram de morar em grandes cidades, em capitais, e foram para Minas, na minha cidadezinha lá de 15 mil habitantes, que o custo de vida é outro, e resolveram lá ter um padrão de vida e uma relação com o trabalho muito diferente, né? Então, isso começou a ser mais frequente. São alguns casos de pessoas que saíram dos grandes centros e foram morar no interior, não necessariamente ainda trabalhando num contexto remoto, mas escolhas de empregos que vão receber menos, que vão ter uma remuneração menor, mas que o custo de vida vai ser menor, e talvez esse lugar aí de enjoy é maior, entendeu? Então, acho que isso tem exemplos aí que são cada vez mais frequentes. E isso tem tudo a ver, Bruno, com o que você estava falando, porque é a pessoa se conectar com o real propósito dela, né? Ela consegue enxergar qual que é o propósito e ela consegue se conectar com ele. Mas a gente fantasia muito isso, e eu acho que cabe a nós, gestores de pessoas, levar a pessoa a entender muito do que qual é o propósito dela. Porque muitas vezes alguns colaboradores falam que aqui não tem a ver com o meu propósito. E aí você pergunta para ele, qual é o seu propósito? E ele não sabe te responder, né? E isso é muito ruim. Isso eu acho que gera um burnout. Isso gera um problema emocional, porque ele não sabe nem o que ele quer. Então, ele sai, busca, e aquela busca da perfeição, da felicidade, não só na relação do trabalho, mas na relação da vida, e ele vai se frustrar, porque é o que a gente fala, não existe o ambiente ideal. Existe o que tem a ver com ele naquele momento. Muitas vezes ele pode estar numa multinacional, para ele aquilo não é ideal, e ele vai para uma empresa muito menor, trabalhar no interior, e ele está feliz, e está tudo bem, né? Então, a gente precisa muito, os líderes precisam muito, a gente tem que capacitar os líderes, nos capacitar para levar as pessoas a entender o que ela de fato quer, e se aquele ambiente de trabalho atende a necessidade dela. Porque se não atender, ela não está no lugar certo. Né? Não sei o que vocês pensam em relação a isso. Eu acho perfeito, só complementando essa última parte sua, Lara, que o mais difícil nessa história é exatamente a renúncia,
né? Porque o ser humano, o indivíduo, ele tem uma capacidade enorme de sonhar, mas tem uma capacidade menor de renunciar. Então, todo mundo quer o todo, né? Eu quero morar no interior, ter uma qualidade de vida boa, mas ganhando o mesmo que eu ganho aqui em São Paulo e tendo as mesmas facilidades que eu tenho. É quase... Então, acho que esse movimento de você entender quais são as renúncias inseridas do processo decisório que você vai ter é super importante. Porque senão você entra num lugar fantasioso também, que tudo é perfeito. E a gente sabe que não é, né? A vida é dura também. A vida também tem suas renúncias e suas questões importantes. Então, se eu, por exemplo, dando um exemplo para o esporte, se eu sou um jogador que quero ali jogar bola, mas não quero ser um cara de elite, um cara que vai me esforçar até o limite, que vou dedicar minha vida para isso, provavelmente eu não vou jogar no Real Madrid, que vai disputar a final da Champions League. Eu vou ter que aceitar jogar aqui num time menor, num time que tem aspirações menores. O problema é eu querer ter uma conduta jogando num time que tem uma aspiração diferente. Então, o propósito do Real Madrid é diferente do meu. Então, isso é importante ter clareza, porque não dá para eu querer tudo. Eu querer jogar no Real Madrid, mas querer ter aspirações e com comprometimento aquém do que o Real Madrid tem como propósito. Então, acho que esse matching que é o mais difícil. E quando ele não acontece, gera dor, gera sofrimento, gera um estresse, porque a prática é diferente do sonho, né? Eu vou dar um contraponto aqui, não tão otimista, para vocês aqui, eu queria ver o que vocês acham. O que eu acho, né? Aquilo que eu falei antes, a gente está vivendo uma era de bonança, né? Se a gente for pensar, bem diferente do que as pessoas que há 70 anos atrás, 70 e poucos anos atrás, viveram numa Europa destruída e tudo mais. E a minha preocupação é, quando eu não consigo mais encontrar trabalhadores para ocupar posições no fast food ou no ônibus, isso aí é um convite para a inovação acontecer, e a inovação invariavelmente vai automatizar essas funções. Quer dizer, esses profissionais não vão ser mais necessários, né? Porque à medida que eu consigo fazer o pedido no totem e uma máquina vai produzir a refeição, ou o carro vai ser autônomo, a gente não vai precisar mais disso. E acho que o mesmo caso a gente poderia fazer dos trabalhadores do conhecimento, que a inteligência artificial, se eu estou tendo dificuldade para contratar alguém para fazer talvez uma tarefa administrativa na corporação, provavelmente a inteligência artificial vai substituir. E, por enquanto, ok. Mas e se a gente tiver uma derrocada, né, uma crise, como que a gente vai fazer com essas pessoas? Quer dizer, será que isso automaticamente não vai contribuir para um aumento ainda maior da desigualdade? Como que a gente lida com isso, sabe? É isso que eu fico um pouco preocupado se a gente olhar junto as tendências de natalidade, né, reduzindo, né? O Japão aí perdeu acho que 500 mil pessoas no ano passado, né? Assim, é uma população que encolhe. Eu acho que tem uma ressignificação, né? E talvez, pegando o gancho do Bruno, uma mudança na forma que a gente entende o trabalho. Quer dizer, eu não vou ter um emprego, eu vou pegar o meu skill, eu vou dividir entre 4 empresas e não uma só, mas no final do dia a gente tem um desafio social aqui, né? No final do dia, eu acho que se a gente olhar individualmente, talvez no curto prazo ou no médio prazo não, mas olhando o sistema, né? Olhando o todo, eu tenho uma grande preocupação com esses trabalhadores num outro contexto econômico, por exemplo, né? Como é que você vê isso, Bruno? Eu acho que esse é de fato um efeito que a gente ainda não tem dimensão do como ele pode acontecer, né? Acho que em países como o nosso, certamente ele será maior, né? A gente já nasce nesse período com uma taxa de desemprego alta e uma desigualdade ainda mais alta, né? Então, eu acho que o único caminho para isso são surgimentos de novos espaços que a gente não ocupa hoje, né? Se a gente for olhar, tem grandes
Tem inúmeras profissões hoje em dia que há pouco tempo atrás elas não existiam, né? Isso gerou novos espaços e novas oportunidades de trabalho que anteriormente elas não existiam. Então, para mim, ela está exatamente nesse phase-out e phase-in do processo, né? Como é que profissões vão deixar de existir porque o mundo é outro, ele avançou e a tecnologia ocupou novos espaços, mas que outros espaços podem ser ocupados e vão nascer desse processo, né? Mas uma preocupação ainda maior do ponto de vista social, com países em desenvolvimento como o nosso, né? Como é que a gente acompanha, em termos de políticas públicas, esse processo, né? Então, porque isso tem a ver com capacitação, isso tem a ver com atualização, e a gente aqui no Brasil, em muitos lugares, estamos discutindo sobrevivência, né? Então, é difícil se a gente for olhar aí 20 milhões de pessoas em situação de fome, de vulnerabilidade alimentar, né? E a gente discutir esse avanço, esse futuro. Então, a preocupação é enorme e ela, para mim, tem necessariamente que passar por políticas públicas que de alguma forma ajudem a reinserir essa parcela na sociedade, para que a gente possa, é como se fosse a pirâmide de Maslow, né? Eu não consigo discutir lá em cima sem aqui embaixo atendido. Então, a gente tem um lugar para ainda conseguir romper que os países desenvolvidos não têm, né? Se a gente for olhar na Europa e nos Estados Unidos, a taxa de desemprego é muito, apesar de ter um aumento recente, ela é quilômetros de distância em relação ao Brasil. Então acho que esse é o principal dificultador para a nossa realidade em si. Você conhece a Convênia? Ela é uma plataforma que transforma tudo que é manual em processos digitais, aliviando o acúmulo de tarefas do RH e DP. Você organiza toda a sua rotina num lugar só. Tem admissão digital, gestão de colaboradores, férias e muito mais. Quem atua à frente de um negócio sabe o quanto as tarefas administrativas tomam tempo e energia. E, obviamente, a gente erra um processo aqui, um processo ali, e isso gera uma dor de cabeça incrível. A Convênia não deixa a gente errar, porque eles controlam tudo, e eles sabem toda a legislação e as regras trabalhistas brasileiras. Economiza muito tempo e você consegue focar no seu negócio. Se você quiser testar o produto, você tem 7 dias de testes gratuitos na plataforma. É só se inscrever. E a Convênia preparou uma oferta exclusiva para quem está ouvindo o podcast. Se você clicar no link que está na descrição desse episódio, você vai ganhar 20% de desconto na contratação da Convênia. Importante, quando você se cadastrar e entrar em contato para fazer esse teste, fale que você ouviu falar da Convênia neste episódio do Growthaholics. Isso é o que destrava o seu desconto. E essa oferta é válida até o final de 2022. Então corre lá, experimenta a Convênia e começa a melhorar a vida administrativa do seu negócio. Deixa eu dar uma de Pedro aqui, desculpa, Pedro. Eu queria perguntar para vocês, se vocês, na visão de vocês, olhando para o país como nossas políticas públicas, se de alguma forma as empresas deveriam ser responsabilizadas por trabalhar com essas pessoas, né, e desenvolvê-las em alguma outra profissão e absorvê-las. Porque a gente fala muito em minorias, em diversidade, mas eu acho que esses profissionais entram nesse rol. De alguma forma, a gente também tem que olhar para essas pessoas e conseguir criar novas formas de trabalho para elas, ensinar, e eu queria ouvir de vocês, o que vocês acham? Eu acho que assim, nós aqui que estamos gravando esse podcast, e quem está ouvindo, muito provavelmente, faz parte de uma parcela extremamente privilegiada da população, né? Que nós podemos nos dar ao luxo de vou buscar autoconhecimento, coisa assim, mas a maioria da população não só não tem essa consciência, como não tem condições, né, que nem o Bruno falou, de buscar. E aí eu acho que um cenário ideal, como o Bruno falou, seria a gente, né, assim, a educação tem que vir junto com a resignação, né? Não dá para a gente ter uma resignação, e é claro que quando as pessoas recebem nos Estados Unidos, né, os cheques de estímulo, e aqui também a gente recebeu os cheques de estímulo,
isso desincentiva junto, né? É um desincentivo, ele joga gasolina, é óbvio que a gente está falando que, não estou dizendo que é ruim, mas ele serve como um estímulo para isso. E eu acredito, e aí o Bruno que me corrija nisso, que infelizmente não seria, né, o papel das corporações, mas o que a gente está vendo são as corporações também tendo que formar, até pela, se a gente coloca a resignação, aí, né, a renúncia, como que eu vou ter pessoas para suprir o meu quadro, a minha demanda, o meu crescimento, né? Então eu vou precisar capacitar, porque se essas pessoas não vêm capacitadas, eu tenho que assumir isso. Só que, né, eu assumo uma parte muito técnica da formação dessas pessoas. Eu vou ensinar ela a fazer um trabalho, né? Mas eu não vou ensinar ela a ter, sim, até posso, mas a educação financeira, economia, né, doméstica, até questões filosóficas, né, de como encarar a vida, de como pensar sobre as coisas. É muito difícil pensar sobre isso, né? Como é que você vê isso, Bruno? Especialmente estando inserido no contexto da educação, né? Quer dizer, imerso nesse mundo da educação. Acho que é uma ótima provocação. Sim, sem dúvida. E eu acho que sim, que as empresas, muitas empresas assumem um papel de governo, né? Que deveria ser um papel... Porque, de fato, a gente tem uma carência enorme aqui de políticas públicas que enderecem isso. Acho que estamos agora, principalmente quando a gente fala nesse olhar de ESG, né, que virou o termo da época aí, né, e muitos fundos já anunciaram que só farão investimentos em empresas que têm uma política e um olhar para ESG de uma forma especial, e acho que esse é um movimento sem volta, que é exatamente como o mundo das empresas pode ajudar nesse ecossistema e nesse contexto. Mas eu concordo com o Pedro que não dá para cumprir toda a lacuna, né? A lacuna que ela vem, ela é muito grande, porque ela é uma lacuna de anos, né? Uma lacuna de anos em que a educação, e aí é um compromisso do Estado, né? Para a nossa Constituição, foi mal atendido, né? Então, acho que a grande diferença nossa para os países desenvolvidos é exatamente nesse aspecto, né? A lacuna ela vem muito, muito grande, né? Como se a gente estivesse correndo 100 metros com barreiras, né? Não é só os 100 metros, você tem que ir pulando um monte de obstáculos ali ao longo do caminho. E aí as pessoas muitas delas, infelizmente, acabam ficando pelo caminho nesses obstáculos, né? E aí o resgate disso é muito mais demorado, é muito mais complexo, muito mais e necessita, de fato, de políticas afirmativas das empresas. Acho que as empresas elas têm esse papel de fazer um papel social de reinserção na sociedade e de olhar para isso com um olhar mais atento, porque a gente, com as políticas públicas, a gente não vai dar conta disso. Então é um movimento em parceria aí das empresas com o poder público para que a gente consiga reinserir essa população dentro do mercado de trabalho e de algo que seja justo, né? E, infelizmente, a gente tem dentro do Brasil um gap que ele é homérico, né? Então, não estamos falando de uma solução aí do dia para a noite, é um lugar, de fato, de médio e longo prazo para a gente começar a endereçar esse tipo de questão, né? E existe um elemento aqui também ideológico, né? Quando a gente fala sobre o trabalho, né? Que acho que você abordou lá no início, né, Bruno? O trabalho, ele tem uma conotação negativa, né? Se a gente for ideologicamente falando, né? O trabalho, ele é como se fosse uma etapa que eu preciso passar antes da minha aposentadoria, quando sim, aí eu poderei usufruir da minha vida, né? E quando, na verdade, o trabalho é uma parte integral da gente enquanto ser humano, né? A gente foi feito para trabalhar. Não sei se com a carga horária que a gente trabalha, mas assim, eu acho que isso também vem com uma ressignificação do trabalho para a gente, né? Para as pessoas, do porquê que eu trabalho, o que ele me traz. E quando a gente pensa, né, quanto tempo a gente passa imerso no trabalho, no dia a dia, né? Bom, vocês dois estudaram aí
psicologia e psicanálise e afins, né? A gente estuda o fenômeno do flow, né? Que é quando eu fico imerso numa atividade e tudo mais, o que está muito próximo do que a gente entende como felicidade, né? Eu ficar completamente imerso. O trabalho nos proporciona flow, né? O trabalho, provavelmente, né? A pessoa chega em casa e vai jogar videogame e toda que são outras atividades que podem flow, mas o trabalho é uma atividade recompensadora, ou deveria sê-lo, mas não é a maneira como as pessoas percebem o trabalho, né? Eu vou me aposentar cedo, eu não quero isso e tudo mais. E a gente vê, inclusive, estatísticas de morte depois que a pessoa se aposenta, incidência, né, de depressão, de outras coisas. Como é que essa resignação, essa abdicação aí do trabalho tem a ver com uma ressignificação da maneira como a gente enxerga o trabalho, Bruno? O que você acha? Total. Acho que você chegou aí na raiz do tema, que é interessante até. A palavra trabalho, ela vem de uma raiz latina, tripalium, que era um instrumento de tortura, né, na antiguidade. Então, a raiz dessa história é exatamente um lugar de tortura, e aí é importante esse processo todo de ressignificação, é olhar para o trabalho de uma forma diferente, né? Que esse trabalho, ele em tese, ele deveria preencher um lugar de prazer muito maior, né? E eu concordo, a opinião pessoal minha é que o trabalho talvez seja a maior fonte de realização pessoal que a gente tenha, né? Acho que é o lugar onde a gente pode colocar os nossos potenciais à prova, em que a gente pode transformar vidas, que a gente pode conseguir, de alguma forma, ajudar a transformação de uma sociedade. Então, de fato, essa perspectiva do trabalho como um lugar de transformação e um lugar de realização do propósito, ela está, para mim, totalmente embarcada nesse lugar da resignação, né? É que, embora a gente, acho que nesse lugar eu concordo super contigo que somos privilegiados, porque a gente pode ter essa discussão de propósito, mas em muitos lugares, talvez na sua grande maioria, o trabalho ainda seja uma troca de tempo por dinheiro, né? Eu dedico aqui o meu tempo e recebo algo muito mais próximo de uma mais-valia que tem a ver mais com a mentalidade do século anterior do que com o que a gente vai viver daqui para frente. Então, acho que essa transição ela vai acontecer necessariamente, né? A grande pergunta que fica é aquela que a gente já fez, que é what's next, né? O que vem depois disso, né? Qual é a solução, qual é o processo? E aí eu acho que a gente não deu tempo de medir ainda nessa renúncia, né? O que as pessoas que estão praticando essa renúncia estão encontrando no pós, né? Porque o ser humano ele tem essa busca pelo vazio, né? Vamos chamar assim para ser mais filosófico aqui. Ela é condição natural do ser humano. Então a chance de você encontrar um vazio no pós, ela é grande. Então como é que você vai preencher esse processo, esse prato, né? É a grande pergunta, que tem a ver com no final das contas, a reflexão sobre o indivíduo, sobre o propósito, sobre o que você veio fazer, o que você quer dedicar a sua vida, o seu tempo e tudo mais. Então, para mim, está totalmente ligado, ele tem a ver. As pessoas que conseguem encontrar no trabalho uma fonte de realização pessoal, elas têm uma capacidade, uma tendência de serem muito mais realizadas nesse contexto, né? Então, acho que tem isso. Eu queria trazer uma outra provocação e até um ponto de atenção para as empresas, também é uma opinião pessoal, mas já me embasei também. Esse processo de ressignificação já vem realmente antes da pandemia. E aí houve um movimento das empresas de que elas trariam felicidade para as pessoas no ambiente de trabalho. Então, houve uma disputa de escorregador, de videogame e de uma série de coisas na empresa. Nada contra, tá? Desde que seja coerente a cultura da empresa, né? Desde que tenha uma razão daquilo ali acontecer e não simplesmente trazer felicidade para as pessoas ali dentro, porque não é isso que as pessoas buscam dentro do ambiente de trabalho, é muito além disso, né? Não é trazendo essas coisas que a gente vai ressignificar propósito ou que a gente vai mostrar propósito para as pessoas, é muito mais profundo. A mudança, ela está muito mais numa cultura
do que no exterior. Então, esses próximos passos, eu só queria que todas as empresas tivessem muito cuidado com o que vai se fazer. Porque tem gente falando agora assim, então se eu colocar todo mundo home office, eu vou conseguir manter as pessoas. Também não é isso. Não é essa a questão, né? Mais uma vez, é muito mais profundo do que isso. Até porque eu colocar todo mundo em home office é um paradoxo. Por um lado, as pessoas querem essa autonomia do home office. Por outro, elas têm um estresse maior, confunde-se muito o ambiente de trabalho com as tarefas domésticas. Então, não necessariamente é por aí. A gente tem que tomar um certo cuidado e ser coerente com a nossa cultura. Também para não sair fazendo ações que não são as mais, vamos falar assim, as melhores ações para conseguir manter esses profissionais. É muito mais além do que trazer escorregador, do que colocar todo mundo em home office. Eu queria só acrescentar aqui na fala da Lara, que é uma visão também mais realista da história, que esse processo todo, ele necessariamente pressupõe muitos erros, né? Muitos erros e acertos, porque é um lugar desconhecido, né? Então, vai necessariamente, é aquele lugar que você aperta um monte de botão em busca daquilo que vai dar certo, né? Então, nesses momentos de transição, necessariamente a gente vai ver movimentos pendulares, né? Aí agora todo mundo, eu tinha certeza que isso ia acontecer na pandemia, todo mundo vai para o home office. Aí agora a gente vê, por exemplo, empresas como a Tesla, exigência do presencial, aí pendular para o outro lado. Então, a gente vai, nesse processo de transição, é comum a gente ter esse tipo de exagero, esse tipo de coisa surgindo a todo momento, que é você tentando acertar o prumo de novo, né? É como se o navio estivesse lá navegando numa tempestade e você está tentando acertar de qualquer forma para ele de novo voltar em águas calmas. Então, acho que o lugar aqui é um lugar mais de consciência e de ponderação para você não se desesperar e não saber o que você está fazendo mais. E a chance aqui é grande de você afundar de fato, né? Porque você está apertando tanta coisa aqui que você não sabe mais o que está acontecendo. Então, o lugar da calma, do respiro e do olhar mais consciente, né? E de fato atento àquilo quais são os sinais, e o máximo que você puder fazer um lugar dialogado disso é importante, né? Porque a chance de você ser pendular nisso e isso causar impactos é muito grande. Perfeito. Eu concordo super aí com vocês e eu até coloco essa questão do propósito, né, que é o que as pessoas falam muito, e se a gente for pegar o propósito da maioria das pessoas que fala X ou Y e for escrever num papel e depois comparar, a gente vai ver propósitos muito parecidos, né? Ou seja, quando os propósitos são muito parecidos, provavelmente eles são de fora, eles não são de dentro, né? E eu acho que a luta, né, que as pessoas deveriam fazer, né, a batalha se trava dentro, não se trava fora, né? E acho que existe uma busca interior por que você realmente quer. E você não precisa comprar, né? Hoje no mundo das mídias sociais, no mundo que valoriza o hedonismo, né? Então quando a gente olha o algoritmo vai privilegiar o hedonismo, vai privilegiar, tem uma conotação do prazer ser sinônimo da felicidade, né? E isso é um perigo, né? O imediatismo, tudo isso são coisas que estão meio que ideologicamente embedadas hoje na maior parte do sistema operacional aí, das pessoas. Então é importante também pensar, e eu acho que isso talvez seja uma das raízes aí dessa frustração que a gente está vendo. Agora eu queria fazer uma rodada final aqui com vocês, olhando para frente. Vamos fazer Queria ver o que vocês acham que vai acontecer nos próximos anos, né? Vamos tentar fazer um exercício de imaginação juntos aqui. O que vocês acham que deve acontecer? Vocês acham que é uma tendência que se acentua? Vocês acham que crises como Ucrânia, inflação e tal, tendem a arrefecer um pouco? O que vocês acham que vai acontecer, né? Vamos começar aí você, Lara. O que você acha que vai acontecer? Eu acho que agora, em decorrência das crises, a gente vai parar um pouco desse movimento. Mas o mundo voltar do trabalho como era anteriormente, jamais. As relações de trabalho vão mudar, a forma de trabalho vai mudar, e eu acho que a gente tende aí a ter um movimento nas empresas, mais uma vez, vamos testar.
mas vamos testar com cautela para a gente poder chegar nesse navio, nesse voo de cruzeiro, né? Mas, mais uma vez, eu acho que vai diminuir um pouco agora, mas as relações não voltam. Não adianta eu pensar no meio de trabalho como ele era anteriormente. Não adianta a gente ter as mesmas práticas de RH que a gente tinha anteriormente, porque aí a gente está fadado ao insucesso. Nós temos que nos adaptar. Agora, se você me perguntar como vai ser, Pedro, eu sinceramente não sei. Né? Tem estudado, pensado, pesquisado, a gente conversado para poder chegar nessa conclusão. Eu sei que não volta como era antes. E você, Bruno, o que você acha? Eu tenho uma perspectiva positiva, tá? Eu acredito na sociedade como um lugar evolutivo, né? Se a gente for olhar para o passado e ver o quanto a gente evoluiu em uma série de coisas, eu acho que a gente está, apesar de ter estresse ao longo do caminho, a gente está numa jornada evolutiva, né? Eu costumo olhar para trás e até, dando um exemplo aqui, o Waze é uma ferramenta fantástica, né? Eu lembro quando eu vim de Minas para São Paulo que eu andava com aquele Guia São Paulo, não sei se vocês conheciam lá, que você planejava a rota antes de sair de casa, tinha que imprimir umas 10 folhas para você... Nossa, me dá palpitação só você me lembrar disso. E é surreal quanto hoje em dia é tudo simples, né? A gente chega em lugares que a gente nunca conheceu com um simples apertar de botão. Então, eu acredito que a gente vai para um caminho evolutivo, né, no mundo do trabalho, em que talvez a gente consiga encontrar melhor esse termômetro entre... Eu nunca acreditei nessa separação entre vida pessoal e vida profissional, tá? Talvez eu tenha uma escola muito legal nisso, que é a Natura, que é uma empresa que sempre olhou para a gente chamar de integralidade, né, como um lugar forte. E, de fato, para mim é uma coisa só, não dá para a gente separar no aqui. A gente só tem um funeral. Exatamente. Não tem duas gavetas ali, né? Então, acho que tem um lugar aqui importante da gente olhar o indivíduo como algo único, né? E ele conseguir ser este algo único em ambos os lugares, indiferente onde ele esteja. Talvez o capítulo que a gente tenha vivido um capítulo que exigia muitas máscaras para que você conseguisse sobreviver no mundo do trabalho, né? Você tinha que vestir ali personagens diferentes daquele que você é. E eu acho que os avanços que a gente está vivendo agora é para cada vez essas máscaras irem caindo e o indivíduo ser um indivíduo único, né? Ele encontrar essa realização, esse propósito, esse usufruto dos seus talentos dentro do lugar de trabalho. Então, vai ser com dor? Vai ser com dor. Vai ser rápido? Não, vai ser demorado. Mas eu acho que a gente vai chegar num lugar em que a gente tenha a conexão com o trabalho e a possibilidade de ser um lugar prazeroso, ela vai ser mais frequente e mais comum. Eu tô com vocês nessa e se eu puder dizer uma coisa, eu acho que o investimento da maior parte das organizações deveria ser mais na natureza do trabalho e menos nos acessórios, né? Porque hoje as empresas, elas, nossa, tá tendo problemas, precisamos de mais benefícios, precisamos de mais coisas, e na verdade o miolo continua igual. Então, quanto mais a gente focar no miolo, como que a pessoa trabalha, como que ela pode ter flow, como que ela tem um trabalho que realize. Eu acho que a engenharia deveria ser aplicada no miolo do trabalho, que eu acho que a resposta está muito mais ali do que na superfície, né? A minha visão aqui, olhando para isso que você acabou de falar, né, Bruno? E o Bruno fala uma coisa importante e é uma ferramenta que a gente tem para isso, Pedro, e a gente pouco usa, que é o diálogo. Aumenta o benefício, mas a gente não escuta os nossos profissionais. E é a principal ferramenta que a gente tem, é escutar, é ouvir, é o diálogo. E é aí que a gente vai trabalhar no meu. Perfeito, gente. E bom, já estamos no fim aqui do nosso episódio. Eu queria agradecer imensamente aí os cérebros de vocês, né? Não vamos nos resignar aqui, vamos continuar nesta luta de transformar o trabalho, de transformar a natureza aí do mercado, e eu queria agradecer imensamente a participação. Bruno, obrigado aí por você ter disponibilizado o seu tempo e obrigado pelos teus insights aí para os nossos ouvintes. Imagina, de novo, eu que agradeço, um privilégio, muito gostoso, passou voando essa horinha aqui que a gente teve junto, muito prazer aí estar com vocês.
Legal. E, novamente, Lara, obrigado. A gente já tem discussões aí diárias, né, sobre esse tipo de coisa. É muito legal a gente trazer para cá. É isso aí. Obrigada. Prazer, Bruno, em te conhecer. Imagina, prazer é meu, Lara. Boa. Legal. Se você quiser saber mais sobre o que causa esse fenômeno que a gente analisou hoje, dá um pulinho no nosso episódio 125, onde a gente fala sobre burnout. E se você quiser ficar por dentro de tudo que a gente previu para o setor de pessoas esse ano, dá um pulinho no episódio 4 do nosso spin-off de tendências no final do ano passado. Como sempre, manda mensagem para a gente. Manda e-mail para podcast@goace.vc com suas dicas, sugestões, comentários, qualquer coisa que você quiser falar. Até o próximo.